Olá, tudo bem? Muitas pessoas não creem na Bíblia porque não levam a Bíblia a sério. Acreditam que não se pode levar a Bíblia a sério pelo que está relatado nela. Por exemplo, como que Deus fez todas as coisas? Segundo a Bíblia, Deus do nada, ele fez a matéria. Então isso fora da compreensão do ser humano. Está escrito que todas as coisas passaram a existir devido à palavra de Deus. No princípio, Deus disse: haja luz e houve luz. E assim Deus foi ordenando, foi dando ordem, todas as coisas passaram a existir conforme a sua vontade. E Deus também criou o ser humano. Imagine a complexidade do corpo humano que foram criados por Deus. É evidente que depois do pecado, nós perdemos muito esse contato com Deus. E é por esse motivo também que muitas coisas nós não acreditamos, porque fugiu da nossa compreensão, por causa dessa nossa separação de Deus. No Velho Testamento fala sobre coisas extraordinárias que Deus fez através dos seus profetas. A gente vê no deserto, Deus fazia algo sair da rocha. A Bíblia fala que a água ela corria como um rio. Era muita água que saía da rocha. Então isso eram verdadeiros milagres. A gente vê a história de Eliseu, a história de Elias. Elias, quando ele foi hospedar na casa da viúva, Elias ele falou que pela palavra de Deus, porque havia muita fome na terra, Elias falou que aquela botija, onde aquela mulher preparou alimento para ele, ela nunca ia esvaziar. Sempre ia ter alimento ali, foi isso que aconteceu. Durante todo o período de fome, aquela vasilha, ela nunca se esvaziou. Eles comiam, fartavam e continuava a comida ali. Então é algo, claro, que não se pode explicar pela lógica humana. A gente vê a história de Eliseu. Eliseu também foi um grande profeta, fez coisas extraordinárias. Então a gente vê toda a história de Eliseu, a gente fica admirado. Mas tem uma história de Eliseu que eu acho interessante, porque Eliseu já havia morrido e havia sepultado Eliseu, e as pessoas estavam carregando um homem no campo. Aquele homem estava morto, ele estava fugindo de algumas pessoas. E quando chegou na sepultura de Eliseu, eles jogaram aquele homem naquela sepultura. E quando o homem caiu na sepultura de Eliseu, imediatamente ele ressuscitou, ficou em pé. Então isso mostra o poder que estava em Eliseu. Claro que era o poder que vinha de Deus. Eu imagino que isso aconteceu para que o povo de Israel soubesse que eles perderam um grande profeta. Eles não aproveitaram de Eliseu. Não aproveitaram do poder de Deus para que aquela terra fosse abençoada. E muitas vezes eles rejeitavam os profetas. A gente vê no Novo Testamento, Jesus se fez carne e habitou entre nós, Jesus se tornando ser humano. Isso é algo que nunca nós vamos entender. E as coisas que Jesus fazia, Jesus ele alimentou uma multidão apenas com 2 peixinhos, 5 pães. E aquilo era milagres reais, não era ilusão, não era mágica, porque as pessoas comeram e se fartaram. Era coisa que acontecia de verdade. Jesus ressuscitou pessoas, ressuscitou Lázaro, que estava morto. Lázaro estava morto já há 4 dias, foi ressuscitado por Jesus. Então muitos milagres Jesus realizou. Jesus ele curou um cego de nascença. Então as pessoas ficavam grandemente admiradas naquele tempo. E a Bíblia tem promessas incríveis para nós. Porque está escrito que haverá um novo céu, uma nova terra. Deus vai fazer um novo céu, uma nova terra. E está escrito que as pessoas que morrerem em Cristo vão ressuscitar. Vão ressuscitar com um corpo imortal. Eles serão imortais, viverão para sempre. Está escrito também que muitas pessoas nem vão provar a morte. E quando Jesus voltar, as pessoas serão transladadas. Elas serão transformadas em um abrir e fechar de olhos.
E essas pessoas, elas viverão para todo sempre, serão transformadas em corpos imortais. Imagine se existe promessa extraordinária como essa. Imagine também a complexidade do universo. Tudo isso nos leva a entender da grandiosidade de Deus. Uma outra coisa que nós não podemos esquecer é o milagre da vida. Porque quando Deus ele criou o homem, ele fez com que o homem ele fosse fecundo e enchesse a terra. E hoje nós presenciamos o nascimento todos os dias. E o nascimento de uma criança é um milagre. Não tem como a gente entender como uma criança é formada, como uma vida, como uma pessoa passa a existir, como ela passa a ter vida. Aqui no Salmos 138, aqui no verso 14, fala assim: graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis. A minha alma sabe muito bem. Os meus ossos não te foram cobertos quando no oculto fui formado, entretecido, como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram, a substância ainda informe. Então aqui fala sobre o milagre da vida. Se nós não acreditamos nas promessas da Bíblia, a gente não tem razão para isso, porque nós vivemos milagre todos os dias, questão que nós acostumamos. Salomão ele fala no livro de Eclesiastes que todos os rios correm para o mar e o mar não se enche. Então tudo isso é milagre de Deus. As águas correndo é milagre de Deus. Isso não é algo comum e nem mesmo a gente vendo essas coisas todos os dias, nós podemos explicar tudo isso. Então, vendo as coisas que acontecem no nosso dia a dia, nós podemos realmente acreditar na Bíblia e saber que as suas promessas serão cumpridas.